Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo diário do livro da Bíblia. Nós paramos no livro de Êxodo, capítulo 27. Eu convido você que não conhece o canal, que você pegue sua Bíblia e venha conosco nessa leitura. Nós estamos fazendo um estudo minucioso da palavra de Deus. Então nós estamos no capítulo 27 do livro de Êxodo. Nós já gravamos, até aqui já gravamos todos os vídeos, tem todos os vídeos gravados nesse canal. Se você não conhece, se inscreva nesse canal, que você vai ter acesso a todos esses vídeos que nós já gravamos, desde o livro de Gênesis, né, primeiro de Gênesis, até aqui, já está tudo gravado, tem todos os vídeos gravados, e temos outros vídeos de edificação espiritual também. Esse canal é um alimento espiritual para todos nós, que você possa vir a fazer parte dessa família. Eu convido você a se inscrever nesse canal, a compartilhar, e fique até o final desse vídeo, que você vai ver como que Deus fala conosco de uma forma esplêndida, de uma forma que você possa compreender o que estava obscuro, que você não entendia. Você vai começar a entender que Deus vai falar claramente para você. Então eu convido você, pegue sua Bíblia, venha comigo para ouvir, né, a palavra de Deus, como que Deus age em nossas vidas. Vamos lá. Êxodo 27, que nos diz: o altar dos holocaustos. Aqui Deus está nos revelando para Moisés como que ele queria que fosse feito o altar do holocausto. Nós estamos falando do tabernáculo. Como que Deus ele criou o tabernáculo? Como que surgiu hoje que nós possamos dizer que é os templos evangélicos? De onde veio essa origem? Essa origem veio dos tabernáculos, veio da parte de Moisés. Deus, ele pediu para que Moisés viesse a fazer um tabernáculo. E como eles estavam vivendo, ainda andando de lugares para lugares, eles não poderiam ter um templo fixo. Então, o que Deus pediu para que Moisés viesse fazer um tabernáculo, um tabernáculo que ele pudesse tirar daquele local com facilidade e transportar para um outro local, também com facilidade. E Deus, ele fez assim minuciosamente, ele pediu para que Moisés fizesse, ele deu modelo, deu instruções, ele deu até condições financeira para que Moisés viesse a fazer esse tabernáculo. Então eu convido você, vamos ler passo a passo como que Deus é grande e maravilhoso. Tudo que ele nos pede nós temos que fazer e obedecer a palavra dele. Vamos lá. Êxodo capítulo 27. E faz o altar de madeira de acácia, tendo o comprimento de 5 covados, a largura de 5 covados, o altar seja quadrado, a altura de 3 covados. Como eu falei no vídeo passado, o que significa covado? Que medida é essa de covado? Covado é aqui, ó, é a ponta desse dedão até aqui, nesse ossinho aqui. Isso era a medida deles. Eles não tinham uma medida como nós, de metro, assim. Eles, então, nessa época, eles tinham isso. Eles mediam, né, o covados de um homem. Então, era comum, era normal para eles fazerem essa medida. Então, Deus, ele fez também com que eles entendessem o que Deus estava propondo para eles. E a gente observa aqui nesse versículo que Deus, ele pediu para fazer madeira de acácia. A madeira de acácia era a madeira que era mais nobre naquela época e daquele lugar. Você observa que Deus estava procurando fazer tudo do melhor, tá? Do melhor, de boa qualidade, que não estragasse no tempo. E faz suas pontas e seus 4 cantos. Suas pontas formarão uma só peça com o altar, e cobrirás de cobre.
E faz os cinzeiros para recolher suas cinzas, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, fazem todos os seus utensílios de cobre. Nós sabemos que ouro, cobre, prata são materiais que não estragam com o tempo. Sempre você vai ter um produto de prata, um produto de ouro. Se você tem alguma peça antiga de prata, de ouro, de cobre na sua casa, você vai dar razão para mim. Realmente, são peças que não estragam com o tempo. E Deus pediu para que Moisés fizesse esses materiais, essas peças desses materiais. E fazem uma grelha de cobre em forma de rede. Tá vendo? Uma grelha, como você preparasse um churrasco, né? Você faz a grelha e você faz a grelhinha em forma de rede, como você vê nas churrasqueiras de hoje em dia. E faz 4 argolas de cobre para esta rede e seus 4 cantos, e põe embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. E fazes varais para o altar, varais de madeira de acácia, e as cobrirás de cobre. Os varais sejam colocados nas argolas e estejam de um lado e de outro lado do altar, quando for levado. E faz o oco de tábuas, como se foi mostrado no monte. Desta maneira sejam feitos. Então a gente observa que Deus, ele instruiu Moisés. E eu quero chamar a sua atenção que Moisés não estava sozinho no monte com Deus. Josué estava auxiliando Moisés para que Moisés viesse também ter, lembrar, de tudo que Deus estava passando para ele. Tanto que foi todo documentado, todo escrito, todo modelo. Deus mostrou para Moisés todo o modelo, deu para Moisés todo o modelo. E vamos lá, agora nós estamos em fase o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul, o átrio tem cortinas de linho fino torcido. Linho fino torcido. E de 100 covados de comprimento. E suas colunas sejam de 20, e suas bases 20, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas sejam de prata. Você está observando? As colunas do templo, do tabernáculo, deveriam ser de cobre. Todas as colunas eram feitas de cobre. Os colchetes eram feitos de prata. Agora imagina você dentro desse tabernáculo. Olha que luxúria que é. E ao longo do lado do norte, haja cortinas de 100 covados de comprimento, e sejam 20 suas colunas, e 20 as bases destas, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas sejam de prata. Imagina, eram para ele fazer 20 colunas em volta do tabernáculo. E na largura do átrio, do lado do ocidente, hajam cortina de 50 covados. Sejam 10 suas colunas e 10 as bases desta. E da mesma maneira, a largura do átrio do lado que dá para o nascente seja de 5 covados. E as cortinas para um lado da entrada tenham o comprimento de 15 covados, suas colunas sejam 3 e 3 de suas bases. O que a gente preocupa, como que esse povo, fazia foi feito o tabernáculo, e como que eles transportavam isso? Porque só essas cortinas eram pesadíssimas. Eram cortinas de linho. A gente sabe que o linho ele é um material pesado. E eram muitas cortinas. E eram as longas. A altura delas eram cortinas longas. Como essas bases,
essas bases de prata, né, que tinham, essas colunas, eram pesadas. E como que eles transportavam isso? Como que eles transportavam isso? E as cortinas para o lado de entrada tenham o comprimento de 15 covados. Suas colunas sejam 3 e 3 de suas bases. E para o outro lado, as cortinas sejam de 15 covados, sejam 3 suas colunas e 3 suas bases. Ele fez o tabernáculo retangular, e cada parte do tabernáculo, cada lado do tabernáculo, tinha uma especificação. Não era tudo igual. Então, cada parte do tabernáculo tinha uma especificação. E para a porta do átrio, haja um posteiro, reposteiro, de 20 covados, de azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador. Sejam 4 suas colunas e 4 suas bases. Todas as colunas em volta do átrio estejam cingidas por faixas de prata. Todas as colunas deveriam estar cingidas de faixas de prata. Seus colchetes sejam de prata, mas suas bases sejam de cobre. Sejam de 100 covados o comprimento do átrio e sua largura por toda a extensão, seja de 50 covados, e a altura de 5 covados. As cortinas sejam de linho fino torcido, e as bases das colunas sejam de cobre. Todos os vasos dos tabernáculos para todos os serviços sejam de cobre, todas as suas estacas. Agora ele vai nos ensinar a falar sobre o azeite puro. E ordena aos filhos, eu estou no capítulo 27 e o versículo 20 agora, para você que está me acompanhando. E ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para a iluminação, para que uma lâmpada brilhe sempre. Na tenda da revelação, no lado exterior da cortina, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservem em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Seja este um estatuto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Tudo que Deus fez era para estar vivo até hoje. Se o homem não tivesse extraviado, se o homem não tivesse desobedecido às ordenanças de Deus. Muita gente, eles querem, culpar Adão e Eva pelo pecado que a Eva cometeu, por ter trazido eles aqui para a terra. Só que Deus fez uma nova aliança com o homem. E essa nova aliança, o homem também não obedeceu. A gente observa que Deus, ele deu esse, olha que coisa mais assim magnífica que Deus nos fez. Ele deu ao povo de Israel esse modelo que era para o povo fazer. O povo chegou a fazer. Os nossos antepassados, eles fizeram, eles obedeceram. Só que a geração que veio depois deles não preservaram esses materiais, não preservaram essa doutrina, não deram valor ao que Deus fez. Parece que não tinha importância. Para vocês terem uma ideia, vamos voltar mais lá para frente um pouquinho, que vocês talvez já ouviu falar,
que quando Salomão esteve aqui na terra, Salomão construiu um templo. Porque quem era para fazer esse templo era Davi, só que Deus não permitiu que Davi fizesse. Aí quem fez esse templo foi Salomão. Ele construiu um templo, que ele como já tinha perdido o tabernáculo, Salomão, ele quis, né, fazer um templo. Ele fez esse templo, que Deus também mostrou para Salomão como que ele deveria, né, fazer esse templo. E Salomão fez o templo e Salomão orou, dizendo que aonde tivesse o povo de Israel, se eles levantassem as mãos em direção àquele templo, eles seriam abençoados. Para você ter uma noção, olha que aquele templo foi o segundo templo, foi o segundo tabernáculo que Deus fez quando Salomão construiu. E Deus já abençoava ainda. Deus, como diz, Deus foi tão misericordioso que ele perdoou o povo de Israel. Ele deu poder a essa casa, a esse templo que Salomão fez. Que quando as pessoas estavam, podia estar na Ásia, podia estar aqui no Brasil, podia estar na Europa, podia estar em algum lugar do mundo, se eles estendessem as mãos para a direção daquele templo, eles seriam abençoados. Porque ali, o templo que Salomão fez foi um templo sagrado também. Aí por que ele pede? Deus pede para os filhos de Israel fazerem uma iluminação para iluminar o tabernáculo. Tinha que fazer um azeite, e aquele azeite tinha que ficar, era uma lâmpada que tinha que ficar brilhando o tempo todo, não podiam apagar aquela lâmpada. Então, disso aqui, se a gente olhar para os dias atuais, lembra que quando vai ter a Copa do Mundo, a Olimpíadas, eu acho, que eu não entendo muito bem de futebol, mas eles andam com uma tocha acesa de país a país e falam que não pode apagar aquela tocha. Isso também tirou disso aqui. Por isso que a Bíblia fala, não há nada novo na terra. Aqui na terra não tem nada novo. Se você acha que tem alguma coisa nova aqui na terra, já existiu antes. Em outro mundo já existiu. Em outras civilizações. Agora vamos falar no capítulo, como ainda está cedo, 18 minutos, vamos entrar no capítulo 28 agora. Que Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Por que Deus escolheu? Vamos falar aqui um pouquinho. Por que Deus escolheu Arão e seus filhos? Quem era Arão? Arão, ele veio da descendência dos filhos de Israel. Arão, ele era irmão de Moisés. Ele era um irmão mais velho. E Deus, ele escolheu Arão. Arão sempre estava junto com Moisés em toda essa trajetória. Às vezes as pessoas dão muito valor a Moisés, porque Moisés, né, tirou o povo de Israel, tudo. Mas quem estava sempre do lado era Arão e Josué. Sempre estava do lado de Moisés. Nós não podemos esquecer isso. Nós também temos que valorizar esses dois homens, tanto Josué quanto Arão. E Deus valorizou Arão. Valorizou Arão e Josué, mais na frente eu vou falar com vocês. E faze aproximar-se de ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para eles me servirem como sacerdote. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e os filhos de Arão. E faze vestes sagradas para Arão, teu irmão, para honra e ornamento. Dize a todos que têm corações sábios, e a quem eu tenha enchido de espírito de sabedoria,
que faça as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que ele seja meu sacerdote. Arão, ele foi um sacerdote de Deus. Quando Deus falou que era para fazer uma veste especial para Arão, porque Arão era um homem especial, era um homem que Deus usava. Arão, ele não era qualquer uma pessoa. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele estava com Deus, ele andava com Deus. E eis que sejam estas as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Faze as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de que ele seja meu sacerdote. E eles recebem ouro, azul e púrpura, carmim e linho fino. E eles façam o éfode de ouro, azul púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de desenhista. Tem as suas duas ombreiras, que se una às suas duas pontas, para que seja unido. E o cinto de obra esmerada do éfode esteja sobre ele, formando com ele uma só peça, seja de obra semelhante de ouro, azul púrpura, carmim e linho fino torcido. Toma 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes em outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Então, teria que colocar aqui nos umbrais, né? Teria o nome dos filhos de Jacó, que era José, Benjamim, e eles tinham que ser da ordem que eles nasceram. Então, o Jacó, ele é o povo santo de Israel. Ele é o povo santo de Deus. Os filhos de Israel, todos eles. Talvez você vai falar assim, mas os filhos de Jacó não foram tementes a Deus. Eles fizeram muita coisa errada. Sim, mas Deus perdoou. E por amor a Abraão. Porque o Jacó, ele é neto de Abraão. Então, por amor a Abraão, por tudo aquilo que Abraão fez, Deus honrou. Deus, ele relevou muita coisa, muito pecado, né, que o homem cometeu. Ele relevou. Por isso que fala na Bíblia que Deus é misericordioso. E tem muita gente que não entende essa misericórdia de Deus. Porque Deus poderia ter abandonado a terra, entregue a terra a Satanás, porque o homem não estava obedecendo a palavra dele. Mas por nenhum momento ele abandonou. Para você ver, passou 400 anos depois que ele falou com Abraão, que faria de Abraão uma grande nação. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Então, quando ele falou para Moisés, para Abraão, que ele faria de Abraão uma grande nação, passou centenas de anos. E mesmo assim, ele voltou atrás, ele lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão e ele livrou o povo, aqueles filhos de Israel, aquelas descendências de Abraão, que já estava numerosa, como ele mesmo disse, né, para Abraão, que ele falou para Abraão, olha, a areia que está na praia do mar, sua descendência será maior que a areia da praia do mar. Então ele lembrou dessas palavras e ele foi e resgatou o povo de Israel que estava na escravidão. Aquele povo todo que tinha ido para o Egito, que ele levou, né, de uma forma... Porque às vezes as pessoas falavam por que Deus levou o povo de Israel para o Egito?
Por que Deus levou Jacó para o Egito com os filhos dele tudo? Deus levou toda a família de Israel, de Jacó para o Egito. Toda a família. Jacó e todos seus filhos foram para o Egito e eles foram escravizados. Então ali Deus julgou o pecado deles. Eles ficaram 400 anos sofrendo naquela terra. Aí foi quando Deus falou, não, agora basta de sofrimento. Por isso que nenhum sofrimento, se você é um filho de Deus, você pode estar onde que for que Deus vai te resgatar. Só que você tem que saber ouvir a voz dele. Você tem que clamar a ele. Você tem que pedir misericórdia, porque ele é misericordioso. O povo, a Bíblia fala que o povo de Israel, ele clamou. Eu acho que eles lembraram, né, do que Deus fez com Abraão e voltou diante de Deus. Então você que está distanciado, achando que não tem mais perdão para você, volta para Deus. Volta o quanto antes. É como Jesus nos deu aquela parábola do filho pródigo. Você é um filho pródigo. Volta, que Deus está te esperando de braços abertos. Enquanto a vida aqui na terra, enquanto você tem fôlego, enquanto você está vivendo, não importa se você está num leito de enfermidade. Talvez você fale para você mesmo, não tem perdão para mim, eu já fiz tanto pecado na minha vida que não tem mais perdão para mim. Tem. Enquanto você está respirando, enquanto você está podendo, às vezes você não está conseguindo falar. Talvez você está ouvindo essa mensagem, mas você não está conseguindo falar. Talvez você está num leito de enfermidade, que nem fala mais você tem. Mas você está consciente. Então chega para Deus e fala com Deus. Fala, Senhor, me perdoa meus pecados. Me dê vida eterna. Perdoa por tudo que eu já fiz. Deus, ele vai te ouvir. Chega para Deus com sinceridade no seu coração, que quando você sair desse mundo, você vai sair com vida. Você vai para um outro lugar, para um outro mundo com vida. Porque a Bíblia mesmo nos diz assim, que Deus, ele preparou uma nova terra, um novo céu. Então existe um novo céu. Existe uma nova terra. Essa terra aqui para você já acabou. Então quando a gente morre aqui nessa terra, a gente vai para outra terra. Essa terra para você aqui já acabou. Vai ter uma nova, um outro lugar. Mas é só para aquelas pessoas que andam na presença de Deus. Deus está fazendo tipo uma peneira. Você coloca muito pedra, coloca muita coisa dentro da peneira e você quer só areia. Então Deus está usando aqui na terra os homens dessa forma. Aquela pessoa que é imunda, que não obedece à palavra de Deus, que não se arrepende, ele vai para as trevas, ele vai para o Hades, para o inferno. É real, porque Deus falou. E a Bíblia, se você lê a Bíblia, começa a conhecer seu Deus, você vai observar que Deus, ele tudo que ele falou, que ele deixou escrito aqui na terra, acontece. Tudo é verídico. Isso aqui não é uma fantasia. Então preste bastante atenção na sua vida. Vamos continuar aqui no nosso estudo. E toma 2 pedras de berílio e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes, uma pedra, e os 6 nomes restantes em outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra do lapidário, como a gravura de um selo. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Faze-as guarnecidas de engastes de ouro. E põe as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para que sirva de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim, sobre um e outro ombro, leve Arão diante do Senhor seus nomes como memorial. O que é memorial? Como memória. Deus,
que está no meu ombro toda essa nação. Todo o fruto desses homens estão aqui. Estavam no ombro de Arão. Todos. Toda aquela multidão era descendência daqueles nomes que estavam aqui. Era descendência de Abraão. Por que Deus não colocou o nome? Porque quando Jacó nasceu, Jacó, ele era gêmeos, né? Com Esaú. E por que só Jacó? Deus escolheu só Jacó? Porque Esaú era um homem que não tinha temor a Deus. A Bíblia não fala que Esaú foi salvo. Mas a Bíblia fala de Jacó. Deus escolheu Jacó porque Deus viu a santidade, a pureza em Jacó. Aí você vai falar para mim, mas Esaú também era neto de Abraão. E o que aconteceu com Esaú? Não sei o que aconteceu com Esaú. Talvez a desobediência dele, porque ele não deu valor os mandamentos de Deus. Ele vendeu a primogenitura dele. Se você voltar lá em alguns vídeos, eu vou comentar sobre isso. Ele vendeu a primogenitura dele por preço de um prato de lentilhas. Ele não dava valor às coisas de Deus. É como muita gente hoje não dá valor às coisas de Deus. E acha que Deus tem que abençoar ele. É como eu falei, tem pessoas que acham que eles são Deus. E Deus é um escravo deles. Para sempre fazer, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Quando você faz a oração do Pai Nosso, tem uma passagem na oração do Pai Nosso que diz assim: venha a nós o teu reino. Seja feita, você está pedindo que Deus venha ao reino terra. Venha a nós o teu reino, ao reino terra, venha a nós. Senhor, o teu reino, o reino dos céus, venha até nós. Seja feita a tua vontade. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou. Observa que Jesus sempre colocou Deus acima. Mas tem pessoas que querem colocar Deus abaixo. Venha a nós o teu reino. O reino dos céus. Desce até a terra. Porque quando ele fala venha a nós, é a terra. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A tua vontade, a vontade do Pai, a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar. Jesus não nos ensinou a dizer, faça, eu quero. Jesus nos ensinou assim. E ele disse assim, tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, porque quando, como eu falei para vocês, quando o negócio do sacrifício, Jesus ele já veio para acabar, abolir esse negócio de sacrifício, porque os animais estavam sendo poucos, estavam sendo muito ceifados, porque o povo se multiplicou de uma forma que os animais estavam sendo poucos animais para o holocausto. E era muito holocausto que eles tinham que fazer. Os homens ficaram cansados. Então Deus viu que não era mais legal ficar fazendo holocausto de animais.
para você ter uma noção de quanto vale um animal. Um animal vale a sua vida. Por causa de um animal, você seria salvo. Quantas pessoas, gente, vamos pensar, quantas pessoas nessa terra não foram salvos por intermédio de um passarinho? Quantas pessoas? E a Bíblia diz que nós valemos muito mais que muitos passarinhos. Por isso que Deus, que vem toda essa lógica. Tá entendendo? Como que você vale? Quantas pessoas no mundo foram salvas por causa de um animal? Esse animal que você não dá nada para ele, que você dá resto de comida e às vezes ainda chuta na rua. Um cachorro, um gato, qualquer animal. Quantas e quantas vezes você é salvo por um animal? Quantas vezes que você já estava morrendo de fome, você come um pedaço de carne e dá vida para você. Você refortalece, você volta a viver. Você está vivendo hoje por causa do animal, da carne que você come. Olha o valor que você tem que dar a um animal. O homem não tem, o homem é pobre demais, é medíocre para não observar essas coisas que estão em volta dele. Ele observa só dinheiro, só riqueza, dinheiro, riqueza, poder. Mas ele não dá valor. Que a maior riqueza que tem é o animal que está do lado dele. Que aquele animal dá vida para ele. E muita gente ainda destrói, quer destruir. Nós temos que dar valor às coisas de Deus. Deus, ele colocou os animais aqui na terra, não foi assim, por qualquer coisa, não. Então vamos continuar. E faz engaste de ouro. Eu estou no capítulo 28, no versículo 13. E faz engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, faze-as como cordas de obra traçada. E fixa as cadeiazinhas aos engastes de obra trançadas. E faz o peitoral do juízo, obra de artífice, e faze-o como a obra do éfode. Faze-o de ouro, de azul, de púrpura, de carmim e de linho fino torcido. Seja quadrada e duplo, de 1 palmo do seu comprimento e de 1 palmo sua largura. E enche-o de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira seja de uma cormalina, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira seja de uma granada, de uma safira e de inox. A terceira fileira seja de jacinto, de ágata e de ametista. E a quarta fileira seja de crisólito, berilo e de jaspe. Sejam elas guarnecidas de ouro em seus engastes. A gente observa que esses nomes dessas pedras são pedras valiosíssimas. Todas essas pedras que ele pediu para colocar são as pedras mais valiosas do nosso mundo, que ele pediu para colocar. E sejam as pedras de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, a gravura de um selo, cada um com seu nome para as 12 tribos. E faze sobre o peitoral as cadeiazinhas como cordas, obra de trança de ouro puro. Esses engastes que tinham, né, essas pedras, era feita tipo uma cadeiazinha, tipo eles pegavam, vamos dizer assim, para encaixar, né, as pedrinhas, né, que teria aqui no peitoral aqui, tipo um véuzinho, né, que eles faziam.
esses engastes e era trançadinho, né? Tudo de ouro. Era uma coisa muito linda, né? Já pensou essas pedras brilhantes e com todo aquele... que elas eram todas lapidadas e com todo o engaste dela era de ouro. Ouro puro. E faz 2 argolas de ouro sobre o peitoral e põe as 2 argolas nas 2 extremidades do peito e coloca as 2 cadeiazinhas de ouro de obra trançadas nas 2 argolas da extremidade do peitoral e coloca as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas da obra trançadas nos 2 engastes e põe nas ombreiras do éfode na parte dianteira dele. Eu fico aqui imaginando como eu queria muito ver, né, essa vestimenta, né, esse tabernáculo, entrar nesse tabernáculo. É uma coisa muito linda, muito bonita, que os nossos olhos nem, nossa imaginação nem chega perto para saber como que era. E Deus mostrou tudo para Moisés e ele fez igualzinho o que Deus mostrou para ele. E faze outras 2 argolas de ouro e põe-os nas 2 extremidades do peitoral, em sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. Faze 2 argolas de ouro e põe nas 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto às costuras e acima do cinto da obra esmerada do éfode. E sejam ligados o peitoral pelas 2 argolas e as argolas do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e não separe o peitoral do éfode. E Arão leve os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre seu coração, quando entrar no Santo dos Santos, para perpétuo memorial diante do Senhor. Arão tinha que usar aquela vestimenta só quando ele fosse entrar no Santo dos Santos. Porque tinha um local onde os sacerdotes entravam, mas o sumo sacerdote, que ele era o majoral, ele tinha essa vestimenta. E quando ele deixava essa vestimenta nesse lugar santo. Então, quando ele entrar nesse lugar santo, ele vestia essa vestimenta. E quando ele saía, ele tinha que deixar lá. Urim e Tumim. E coloca no peitoral do juízo, o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. E Arão leve sempre o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor. O manto do éfode. E faze o manto do éfode todo de azul. Haja uma abertura para a cabeça no meio dele. Esta abertura tenha uma fita dobrada de obra tecida ao redor, como a abertura de saia de malha, para que não se rompa. E fazes romãs de estofo azul, púrpura, carmim e campainhas de ouro em todo seu redor e suas abas estremeadas com elas. Haja uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã em volta das abas do manto, e durante o ministério esteja sobre Arão, para que ouça o som quando ele entrar no santo lugar diante do Senhor e ao sair, para que ele não morra. O lugar era tão sagrado, tão reverenciado, que Deus habitava naquele lugar. E Arão tinha que dar movimento, né? Quando ele fosse entrar naquele lugar, as campainhas tinham que tocar com movimento, ia tocar, fazer barulho que ele estava entrando. Aí você fala, mas por quê que ele tinha que fazer esse barulho? Tudo tem um porquê. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele também vai vir com som de trombeta.
Então é um aviso, estou chegando. Estou chegando. A luz divina está chegando. Entende? E um exemplo também, que quando você entrar num lugar, você não entra de supetão, você bate na porta. Tá vendo? Tudo tem uma lógica, tudo vem de um encaminhamento. Quando você está no quarto, você vê uma pessoa num quarto, sozinha, você não vai abrindo a porta, que é falta de educação e respeito para com aquela pessoa. Você tem que avisar que você está chegando. Como tem muita gente que gosta de chegar nas casas, bem quietinho, não avisa. Avisa antes que você vai chegar, porque você pode ter uma surpresa desagradável. E o diabo, ele gosta disso. Quem gosta de chegar devagarzinho é o diabo. Mas Deus, ele sempre nos alerta, ele nos ensina a viver. Como eu falo para você, a Bíblia é um livro que te ensina uma vivência harmônica aqui nessa terra. Quando você for chegar em algum lugar, bate na porta, avisa, liga, telefone. Hoje em dia tem telefone, tem tudo. Avisa que você está chegando. E aqui, Arão, para ele não tinha como ele avisar, ele andava com esses sinozinhos na roupa. Então elas faziam barulho. Aí ele estava entrando. A lâmina de ouro puro. E faz uma lâmina de ouro puro, e nela grava como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Ele fez uma placa de ouro. A placa era de ouro puro. Arão, ele foi um ser que Deus fez, que ele era um homem santo. Santo aos olhos de Deus. Entre aquela geração dele, ele era um homem santo. Então Deus escolheu Arão. Ele era um senhor idoso. Deus escolheu para ser o santo, para entrar no santo dos santos. E Deus deu a ele uma santidade. E põe a lâmina em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E esteja sobre a testa de Arão, e Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e esteja sempre em sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Vocês observam, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai aprender muita coisa. Vocês observam que Arão, ele era um homem santo. Deus escolheu ele para ele receber as ofertas, os holocaustos, né, que eles faziam em animais para perdão, né, dos pecados. E Arão recebia isso. Arão recebia essas ofertas e transmitia a Deus, e levava a Deus. Arão era um homem santo. O povo, eles chegavam, fazia o sacrifício. Mas quem pegava essas cinzas desse sacrifício todo e apresentavam a Deus, era um homem santo. Era Arão que fazia isso. Ele era o sacerdote da época. Você, como um pobre mortal, que quisesse fazer uma oferta diante de Deus, você não poderia fazer um holocausto lá no seu quintal. Eu vou pegar esse animal e vou matar e vou sacrificar em perdão dos meus pecados. Você não poderia fazer isso, porque você era um pecador. Você não poderia apresentar essa oferta a Deus em holocausto. Você deveria pegar essa oferta, levar até o sacerdote. Lá, o sacerdote, que eram os filhos de Arão, nessa época que acontecia isso, lá o sacerdote iam queimar essa oferta em seu nome, e essa oferta, para ser recebida, passava ainda as cinzas passavam ainda por Arão,
Arão apresentava essas cinzas a Deus para que o seu pecado fosse perdoado. Você está entendendo como a gravidade disso hoje em dia? Vamos passar isso para os dias de hoje. Você é um pecador, precisa de arrependimento, precisa que o seu pecado seja perdoado. Aí você chega diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa meus pecados. Você chega a Deus, olha só o que eu estou falando, preste bastante atenção para você não fazer coisas erradas. Você chega perante Deus e fala: Deus, perdoa meus pecados. Amém. Você acha que Deus vai te ouvir? Não. Ele não vai te ouvir. Não, pastora. Não, ele não vai te ouvir. Por isso que muitas coisas que você pede a Deus, ele não dá. Sabe por quê? Porque hoje, quem é o sumo sacerdote hoje? Foi Jesus Cristo. Jesus, ele foi o holocausto. Jesus, ele foi o sacerdote. Por isso que Jesus mesmo nos disse, gente, olha como que é grave se você não prestar atenção no que as palavras de Deus falam. Olha o que Jesus disse. Tudo que pedirdes aqui na terra ao Pai, em meu nome vos será dado. Então, toda a sua oração, quando você fizer, você fala assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque antigamente, para que o pecado do povo de Israel fosse perdoado, não bastava eles fazerem sacrifício. Eles tinham que fazer o sacrifício no lugar, apresentar sua oferta no lugar certo. E ainda essa sua oferta tinha que passar para o sumo sacerdote, para o santo, ao Senhor, que era Arão. E depois de Arão, quem que era? Quem que veio ser? Depois de Arão vieram outros. Sempre Deus levantava um santo sacerdote. Você está entendendo? Até chegar em Jesus Cristo. O último sacerdote que acabou foi Jesus Cristo. Então, aí que você vê a gravidade e a santidade das coisas de Deus, que nós não devemos levar de qualquer forma. Você observa que essa leitura que nós estamos lendo, tudo teve um regramento do bom e do melhor, das coisas perfeitas, das coisas santas, porque o que é perfeito é santo. Então a gente observa que houve uma santidade do começo ao fim. Então não adianta, como eu te falei, não adiantava aquele povo saber que eles tinham que fazer um holocausto. Eles pecavam hoje. Ia lá, matava alguém ou fazia alguma traição com alguém e eles precisavam ser perdoados. Aí eles sabiam o que eles iriam, porque mais na frente Deus ainda explica detalhes, cada pecado, quanto valia cada animal. Cada animal valia tantos pecados. Então eles pegavam lá o animal que valia o pecado deles. Eles não podiam pegar aquele animal, chegar no fundo do quintal deles, fazer um holocausto e falar: Senhor, eu estou fazendo esse holocausto para ti. Me perdão, que o Senhor me perdoa todos os meus pecados. E lá imolar aquele holocausto. Não, eles não podiam fazer isso. Eles tinham que levar até o tabernáculo. Lá no tabernáculo, que era o lugar de apropriação, de fazer os holocaustos. E vamos continuar. E põe uma lâmina e um cordão azul de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E esteja sobre a testa de Arão, e Arão leva a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as tuas ofertas.
estejam sempre em sua testa, para que elas sejam aceitas diante do Senhor. Então, todas as ofertas que eles faziam tinha que passar por Arão. E Arão, quando olhasse para aquelas ofertas, quando observasse aquelas ofertas, a lâmina que estava escrito iluminava, porque era uma lâmina que iluminava aquelas ofertas e apresentavam a Deus. Mais vestes sacerdotais, e tece a túnica enxadrezada de linho fino, e faze a mitra de linho fino, e faze o cinto, obra de bordador, e faze túnica para os filhos de Arão. Vocês observam que para os filhos de Arão era uma veste enxadrezada, era um xadrez. Para o Arão era um azul púrpura. E fazem cintos para eles, e fazem tiaras para honra e ornamento. E vestes com eles Arão, teu irmão, e também teus filhos, e unge-os, consagra-os, e santifica-os para que sejam sacerdotes para mim. E fazes calções de linho para eles, para cobrirem a nudez de sua carne, que se estendam dos lombos até as coxas. Era para fazer calção, né? Vai até a coxa. Não era até o joelho, é até a coxa. E estejam sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação e quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidades e morram, e isto seja por estatuto perpétuo. Observa que sempre Deus está falando estatuto perpétuo, estatuto perpétuo, estatuto perpétuo. Então não era para ser revogado. O que Deus fala não é para ser revogado. O homem quer mudar, o homem quer revogar tudo, né? Se você for numa igreja hoje, a Bíblia, a metade da Bíblia, ou mais um terço que eles obedecem. Se obedecer um terço, o resto já foi tudo revogado. Para muitos, o Velho Testamento já foi revogado. Para muitos cristãos, o Velho Testamento já foi revogado. E não foi. É pelo Velho Testamento que você cumpre o Novo Testamento. Se você não souber o Velho Testamento, você não vai cumprir de acordo com a vontade de Deus no Novo Testamento. Porque se você pegar só o Novo Testamento, eu vou seguir só o Novo Testamento. Você não vai conseguir obedecer. É por isso que tem muita gente achando que tá tudo bem, não tem importância. Deus é misericordioso, mas não estudou o Velho Testamento para entender o Novo Testamento. Tudo tem sua ordenança, tudo tem sua lógica. É do começo ao fim. Se fosse assim, Deus não ia. Quando Jesus acabou, olha, meu filho, esse livro de Êxodo, de Gênesis, isso aí acaba, que não precisa mais. Agora Jesus veio, é um novo mandamento, é uma nova aliança, vamos mudar tudo agora. Ele mudou algumas coisinhas. Ele só tirou o holocausto. Mas o ritual é o mesmo. Aquele ritual de obediência, aquele ritual que você, pobre mortal, não tem poder de se salvar sozinho. Tudo aquilo está escrito aqui no Velho Testamento. E ele sempre está falando, seja isto por estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Qual é a descendência dos filhos de... Você observa que a descendência e sua descendência depois dele. A gente observa que tudo veio dos filhos de Jacó. Nós somos essa descendência. Tudo veio da descendência de Abraão, que passou para Jacó, Jacó os seus filhos, e por isso que Arão, ele carregava os 12 nomes dos filhos nos ombros. Olha a importância de Arão em nossas vidas. Olha a importância de Arão em nossas vidas. Então, sejamos obedientes à palavra de Deus.
quer ser luz, quer iluminar. Hoje, a sua luz é o seu corpo. Por isso que a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. O seu corpo tem que estar em andamento junto com a palavra de Deus, para que você seja abençoado, para que Deus seja justo com você. Não é que Deus é injusto, não é que Deus não é misericordioso, Deus é misericordioso. Para você ter uma ideia, ele teve essa misericórdia. Ele teve misericórdia com Adão e Eva quando eles pecaram. Porque ele poderia ter expulsado ele lá do paraíso e acabou. Não ter mais, ele expulsou do paraíso, mas ele continuou dando vida para Adão e Eva. Ele deu condições para Adão e Eva a viverem. É isso que o homem não entende. E ele está dando condições para você. Além dele ter dado condições para Adão e Eva viver, ele deu esse castigo, foi um castigo, eu considero isso como um castigo, porque quando Adão e Eva estavam no paraíso, lá eles não trabalhavam, lá eles comiam, não trabalhavam, não precisavam de roupa. Eles viviam muito bem. Eles não tinham essa malícia que hoje nossos olhos têm. Porque a gente, a partir do momento que eles comeram do fruto proibido, eles começaram a ter inteligência. E por causa do nosso conhecimento, da nossa inteligência, nos tirou, né? Às vezes a gente quer saber muita coisa, é por isso que a Bíblia fala que muito estudo é canseira e enfado. Se você viver só estudando, você não vive. Você não aproveita as coisas boas da vida. Ou só viver só trabalhando, você não aproveita as coisas boas da vida. Nós temos que saber a viver. Foi por esta razão que Deus teve misericórdia de Adão e Eva, colocou Adão e Eva nessa terra, mas Deus deu mantimento, deu condições para que eles vivessem. E hoje, continua assim até hoje. Só que além dessa condição que ele deu para viver, ele deu também condição para que o homem retornasse ao paraíso. Tanto quando Jesus, isso não é balela minha não. Não é balela minha não. Quando Jesus andou aqui na terra, que deu probleminha aqui no meu vídeo. Quando Jesus andou aqui na terra, ele disse assim, como eu falar para você? Ele disse para aqueles dois ladrões, né? Um se arrependeu, o outro não. Aí um ladrão, na hora da morte lá, ele pediu, né? Para Jesus lembrar dele. Aí ele virou para o ladrão e falou, hoje mesmo estarás no paraíso. Então, Deus, ele leva você de volta para o paraíso. Para quem que o ladrão veio pedir ajuda? Olha só que maravilha! Para quem que o ladrão veio pedir ajuda? Sendo que o ladrão viu que Jesus estava do lado dele. Que ladrão mais, como fala, sortudo. Né? Que ladrão mais sortudo e inteligente. Que ele aproveitou a oportunidade. Ele tinha um conhecimento de Jesus. Ele era um filho de Israel desgarrado. Ele era uma ovelha perdida. Mas no momento ali, ele sabia que Jesus era santo, que era Deus. Ele sabia. Tanto que na hora ali, ele virou para Jesus e falou, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele tinha um conhecimento que se ele não, ali era a última chance dele. E ele chega para Jesus e fala,
Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você observa, nós iremos voltar para o paraíso. Nós iremos voltar para o paraíso, mas só aqueles que se arrependerem. Só aqueles que se arrependerem. Então, você que está vivendo uma vida qualquer, pare com isso, volte para Deus. Anda nos caminhos de Deus, faça a vontade de Deus. Procura conhecer Deus. E lembre, Deus é misericordioso. Enquanto você tiver fôlego nessa terra, você tem vida. Como Jesus mesmo disse, eu sou a vida. Vida em abundância que Ele tem para nos dar. Do mesmo modo que nós saímos do paraíso, nós vamos voltar para lá. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Em nome de Jesus, agradeço por você estar até aqui, até que você conseguiu, assistir esse vídeo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você e toda a sua família, que você siga, os conselhos de Deus. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.